Como fazer o efeito de desfoque de fundo utilizando a técnica de profundidade de campo no Canva. Exatamente como você está vendo aqui na tela. Do lado esquerdo tem a foto da modelo bem nítida, com fundo e as imagens da palmeira atrás dela e na frente dela nítida. E aqui do lado direito tem a imagem com efeito aplicado, que traz esse charme, que deixa a imagem muito mais atraente. Quero aprender a fazer esse efeito e a importância desse efeito na hora de você criar suas artes, principalmente as artes para redes sociais? Então fica comigo depois da vinheta. E aí, designer e amante do design, tudo bem com você? Daqui Rodrigo Silva e seja bem-vindo a mais uma aula de Canva aqui no canal. E como você viu na introdução desse vídeo, está uma aula incrível com uma técnica sensacional. E eu acho que só por causa disso já vale seu like e a sua inscrição aqui no canal. Gratidão imensa por você fazer parte desse projeto. Sem dúvida alguma, o efeito de desfoque de fundo é um dos queridinhos na fotografia, deixando a imagem mais sexy, dando foco e atenção naquilo que importa, separando o objeto principal da imagem do plano de fundo. Muita gente que não conhece e não entende como esse efeito é aplicado, chama de desfoque de fundo ou fundo borrado ou desfocado. Mas dentro da fotografia e dentro de filmagem, isso é conhecido como técnica de profundidade de campo, que envolve a combinação de uma boa máquina e uma boa lente que proporcione criar esse efeito que se baseia na distância focal que a lente permite. Algo que você está vendo aqui nessa imagem. Do lado esquerdo, você está vendo que a imagem dessa planta aqui está com o fundo levemente desfocado. Você consegue perceber que o fundo está desfocado. Entretanto, o desfoque não é tão grande assim, o que causa pouco contraste entre o fundo e entre o objeto que está na frente. Entretanto, quando a gente aumenta a distância focal no momento da fotografia, você consegue deixar o desfoque de fundo muito mais borrado, trazendo mais nitidez na imagem focada. E eu vou dar um exemplo agora na prática para você entender. A minha câmera tem uma lente de 50mm. Nesse exato momento, o foco dela está setado nessa região onde está o meu rosto e o microfone. Então, eu tenho toda essa área aqui em nitidez. E se você olhar aqui ao fundo, você não consegue ver os títulos dos livros que estão ali atrás, pois tem um desfoque aqui no fundo. A distância da lente da minha câmera até aqui a parede é o que a gente chama de distância focal. Então, a lente tem essa distância para trabalhar o foco. Como ela está configurada para ficar nítida apenas nesse campo, ela vai desfocar o que está aqui atrás e também o que está na frente. Entretanto, você não consegue ver as imagens desfocadas na frente, pois não tem nada na frente. Agora eu vou pegar um tripé que eu tenho aqui na minha mão para mostrar para você que aqui nesse campo ele está nítido, então você consegue ver uma certa nitidez, mas se eu jogo próximo da lente, perceba só, a imagem fica desfocada. Então, tudo que está mais próximo da lente fica desfocado. Quando eu aproximo aqui perto da minha imagem, onde está setada a configuração de nitidez, o tripé fica mais nítido. Então, isso é a distância focal que permite você desfocar objetos que estão na frente e estão atrás. Então agora, sem mais delongas, eu vou mostrar na prática como é que você emula esse efeito dentro do Canva. E também vou apresentar a importância de você utilizar essa técnica na criação das suas artes, principalmente para as redes sociais. Então aqui no Canva eu já havia preparado essa imagem. Não é uma foto, é uma combinação de imagens. Então aqui eu tenho a imagem de fundo, que é essa praia aqui. Na sequência eu tenho essa palmeira recortada logo atrás da modelo. Logo à frente da palmeira eu tenho a modelo também recortada e logo à frente dela eu tenho essa outra palmeira. Isso aqui é o que a gente chama de composição. Eu sei que talvez você possa conhecer outras técnicas ou aplicativos que permitem criar o efeito de desfoque de fundo. Entretanto, essas ferramentas automáticas não criam um efeito perfeito ou algo parecido que uma lente de uma câmera profissional pode conseguir. Porque esse tipo de desfoque, para ele ficar muito próximo da realidade, ele depende da profundidade de campo. E é exatamente isso que eu estou emulando aqui no Canva. Então perceba que a imagem mais distante da minha cena é o plano de fundo da praia. Então esse plano de fundo é o que eu considero mais distante do meu objeto principal, que é a modelo que está aqui. Só que entre este fundo e a modelo, eu também estou colocando um outro objeto para ficar no meio do caminho, que é essa palmeira recortada. E o objeto em foco, ou o objeto principal que eu quero que fique em foco, é a modelo. E à frente dela, compondo a imagem, eu tenho uma outra palmeira. Só que perceba onde está o problema. Quando você olha essa imagem aqui como um todo, apesar de ser uma imagem muito bonita, você tem uma nitidez no geral. Dependendo daquilo que você queira transmitir com a sua arte, talvez você não consiga concentrar o olhar do usuário para o objeto principal da sua imagem. Um outro ponto que dificulta bastante é caso você queira inserir um texto para acompanhar a sua imagem. Por exemplo, eu acrescentei esse texto aqui, ó, profundidade de campo traz foco no que é importante e facilita as leituras. Mas do jeito que está aqui
aqui com todos os elementos em nitidez, dificulta a leitura. Então você não sabe para onde olhar, você se perde. Já quando eu utilizo a técnica trabalhando a profundidade de campo para criar desfoco entre os elementos, eu consigo dar mais destaque a modelo, que é o objeto principal dessa minha imagem, ao mesmo tempo que eu ganho nitidez e contraste para colocar um texto por cima. Eu já vou ensinar como é que você faz isso. Aqui é só para a gente comparar lado a lado. Então tem aqui a modelo com a imagem totalmente nítida e aqui do lado direito ela com a profundidade de campo aplicada desfocando o fundo. Eu não sei você, mas para mim a imagem mais atraente que chama mais atenção é do lado direito. Então de volta aqui o Canva, como é que a gente aplica isso aqui dentro do Canva? Para você conseguir esse resultado é importante que você trabalhe do jeito que eu estou fazendo, independente do software que você vai trabalhar, seja no Canva, seja no Photoshop, CorelDRAW, etc. Essa técnica se baseia na realidade, então ela pode ser aplicada em qualquer software, desde que você tenha os elementos separados para você trabalhar a profundidade de campo. Então vamos lá, vou pegar minha imagem de fundo, que é a imagem mais distante, então eu quero que essa imagem distante fique bastante desfocada. Então venho aqui em cima em editar imagem, clico aqui em ver tudo, e aqui na área de desfoque eu vou ampliar o desfoque e colocar no ponto de desfoque que eu acho que fique mais agradável para mim. Até esse ponto aqui de 20%, eu considero que está ok. Tenho uma leve noção do que se trata essa imagem de fundo, me lembra uma ideia de praia e cria contraste com as imagens que estão na frente. Então perceba que agora o modelo já ressalta mais por causa da nitidez dela. Entretanto, a palmeira que está entre ela e o fundo tem muita nitidez. Isso passa uma sensação de falsidade na imagem. Literalmente parece que tudo foi recortado e colocado aqui. Não parece que a foto foi tirada do ambiente. Porque é necessário também que essa palmeira tenha um desfoque condizente com a distância entre a modelo e o fundo da praia. Eu vou pegar a palmeira que está aqui em cima, vou clicar novamente em ver tudo, vou vir aqui em desfoque e vou ampliar, mas que ele não ultrapasse os 10, porque essa palmeira está mais próxima da modelo. Então eu vou colocar aqui 7 foi muito, eu vou colocar aqui 6 de nitidez. Então assim, perceba que não está tão nítido, está desfocado, mas mesmo assim tem um contraste em relação ao fundo. Agora, essa combinação de imagem já começa a trazer um pouquinho mais de realismo, parecendo que de fato eu tirei a foto da modelo nessa praia. Só que lembra do efeito prático que eu mostrei aqui com o tripé? Que a imagem no fundo aqui está desfocada e a imagem que fica na frente também fica desfocado. Então se eu foquei a minha câmera na modelo, a imagem dessa palmeira precisa também estar desfocada. Então, seleciono essa palmeira, venho aqui em desfoque e aumento o desfoque. Aqui eu posso também colocar 20. Então, se eu clico fora, olha só como é que ficou o efeito. Bem mais agradável. Então, aqui eu tenho uma composição muito mais atraente, pois agora eu tenho o foco literalmente aqui. E se eu copio esse texto que está aqui e quase não tem legibilidade do jeito que está, e colo agora aqui nessa nova imagem, olha só, fica mais nítido e mais fácil de ler. É óbvio que durante uma composição você precisa levar em consideração outros fatores para que você consiga trazer mais realismo. A técnica de profundidade de campo ajuda, mas ela não resolve todos os problemas. Aqui essa combinação de imagens que eu coloquei facilita, porque se eu tenho a imagem de fundo de praia e eu tenho a minha modelo de biquíni, que também eu tirei de uma praia, então a tonalidade de cores até fica parecida. Entretanto, essas palmeiras que eu acrescentei aqui estão um pouquinho distante da realidade, elas estão muito mais azuladas. Então é uma questão de você ajustando cores para chegar próximo do resultado que traga mais fidelidade com a foto tirada na vida real. Aqui uma dica rápida de como é que você pode fazer isso. Eu vou selecionar aqui a palmeira novamente, venho aqui em cima em editar imagem, clico aqui na opção de ajustar e ver tudo e vou vir aqui embaixo em calidez. Pro lado esquerdo você esfria, deixando a imagem mais azulada, e para a direita você esquenta essa imagem. Então, se eu estou pensando que é uma praia num dia de calor, eu vou esquentar mais essa imagem, trazendo um pouquinho mais para o tom de amarelo. E a mesma coisa eu vou fazer com a palmeira que está aqui em cima. Seleciono ela, aqui em calidez eu levo um pouco mais para a direita para deixar um pouco mais amarelado. E uma outra coisa que ajuda a criar um clima bem mais interessante é você colocar um efeito de iluminação que remeta ao brilho do sol. Então venho aqui em elementos do lado esquerdo, digito aqui em cima Blur, no campo de pesquisa. No resultado de busca eu vou usar esse elemento que aparece aqui, esse borrado laranja. Aí eu posso ampliar ele, levar ele para o canto superior direito, venho aqui na transparência e diminuo um pouco mais a transparência, só para deixar um pouco mais suave. Então perceba que só de acrescentar essa iluminação amarela já muda pra caramba o aspecto. Então agora tem uma imagem mais sexy, mais atraente, com foco no objeto que eu quero que esteja em nitidez. No caso aqui, especificamente a modelo. Então só para você ver o antes e o depois, então se eu venho aqui em cima, esse aqui é o antes, com a imagem totalmente nítida, e aqui embaixo a imagem com a técnica de profundidade de campo, desfocando o fundo e os elementos que estão mais próximos dela atrás e também na frente. Um aviso rápido para você que é usuário do Canva e gostaria de experimentar a versão
Pro. Alunos do canal Design de Conversão agora podem utilizar o Canva Pro durante 45 dias gratuitos. Basta você se inscrever utilizando o meu link. Então é só descer aí embaixo e clicar no link na descrição. Uma outra forma de você trabalhar esse efeito que fica bacana é quando você vai trabalhar com alguma criação de arte que envolva elementos gráficos. Então eu preparei também uma imagem aqui. Essa aqui com esses emojis e com a escrita em inglês Depth of Field, que é profundidade de campo. Se você quiser aprender como é que você faz essa letra com efeito em 3D, clica no card que está aparecendo em cima, o link na descrição, pois nessa aula eu ensino. Essa combinação utilizando emojis em artes, eu já vi em vários lugares. Entretanto, como eu disse, quando você tem tudo em nitidez, você não sabe para onde você vai olhar. É óbvio que acaba focando aqui no Depth of Field, porque ele tem um certo contraste em relação ao fundo, que permite você olhar para cá. Mas perceba que existe uma briga. Você tem a estrela, você tem o coração, você tem a mão, você tem esse emoji com o coração nos olhos. Então você tem todos os objetos em destaque. Então a maneira de você ganhar nitidez e focar no objeto do centro, por exemplo, na palavra Depth of Field, é você aplicar a mesma técnica aos emojis, emulando como se tivesse emojis lá no fundo, ou imagens ao fundo e imagens na frente. E como eu fiz aqui nessa imagem, vou duplicar essa arte. E uma das coisas que ajuda você focar num objeto central é você criar o efeito vinheta. Então aqui eu já tenho um plano de fundo com um azul mais escuro. E vou fazer o seguinte, vou pegar o mesmo blur que eu coloquei na imagem anterior, vou adicionar aqui, vou ampliar ele até que ele ocupe uma área legal aqui e vou alterar a cor. Só que eu vou colocar um azul mais claro em relação ao fundo, por exemplo esse aqui. E vou enviar ele para trás de tudo. Botão direito, enviar para trás. E vou bloquear para que eu não precise mais mexer ele. Então só de fazer isso eu já ganho um destaque para o que está no centro. O efeito vinheta causa essa sensação de você forçar o olhar da pessoa que está vendo a imagem e ir para o centro. E agora é uma questão de você desfocar os elementos que estão atrás e na frente. Então vou vir aqui clicar em cima do emoji. Vou vir aqui em cima editar a imagem. Vou vir aqui em ajustar e ver tudo. E vou aumentar o desfoque. Até ficar um desfoque interessante. Aqui para mim está ok. E vou clicar em qualquer lugar aqui para ver esse efeito aplicado. Bacana. Opa, mas espera aí. Aqui aconteceu um probleminha que é comum dentro do Canva. Quando você tem um arquivo de imagem, você vai desfocar. Mas esse arquivo de imagem não tem uma margem bacana, um espaço livre, ele acaba cortando o que você desfocou. Agora vou te ensinar um macete que você resolve isso, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. Vou selecionar a minha imagem. Vou vir novamente aqui em editar a imagem. Vou descer aqui embaixo nos meus efeitos. E vou utilizar sombras, clicar em ver tudo e vou adicionar o brilhante. Clico novamente para entrar nas opções de edição da sombra, vou ampliar o tamanho e vou aumentar o desfoque. E aqui em cor vou colocar branco e aqui na transparência eu vou diminuir até 5, que não aparenta tanto o branco aparecendo na imagem. Feito isso, eu clico em aplicar. Então perceba que agora a área da imagem fica além do emoji. Então agora eu posso vir novamente aqui em editar imagem, ajustar ver tudo. E agora eu posso aumentar o desfoque, que o emoji fica desfocado e não corta. Aí é só você aplicar esse efeito aos outros objetos. Então recapitulando só para você guardar, seleciono aqui a estrela, venho editar a imagem, venho aqui embaixo em sombra, brilhante, clico novamente para editar, aumento o tamanho, aumento o desfoque no total, mudo a cor para o branco, diminuo a transparência até os 5, desço embaixo, clico em aplicar, aguardo a aplicação do efeito, clico novamente em editar imagem, ver tudo e aumento o desfoque para deixar do jeito que eu quero. Feito isso, é só fazer isso com os outros objetos para causar essa sensação aqui. Então perceba que desse jeito parece que o texto Depth of Field está flutuando, né? Porque a gente tem imagens à frente e imagens atrás dele. Então é uma dica bem interessante para você utilizar nos seus projetos. E é bem provável que até aqui você compreendeu a importância de você utilizar essa técnica de desfoque de fundo ou profundidade de campo. Aqui você já pode ver que você ganha muito mais destaque no objeto que está nítido, no caso especificamente desse texto. E aqui na arte da modelo eu tenho foco total nela e também consigo ganhar uma área onde eu inseri um texto que eu tenho contraste para introduzir um texto que fica mais fácil de ler. Então se você estiver trabalhando numa imagem ou criando uma imagem que tem muitos elementos, utilize esse tipo de técnica. Você vai ter ganhos incríveis nas suas peças. É óbvio que levando em consideração que você não tenha outros elementos que também sejam importantes. Aqui no caso especificamente, a modelo, ela é o objeto que eu quero nitidez, pois ela é o foco principal. Mesmo que ela esteja num segundo plano, ela tem destaque em toda a minha imagem, exatamente como no texto. Perceba que é uma técnica simples, eu poderia ter feito essa aula em no máximo 5 minutos, mas como sempre, na maioria das aulas aqui do canal, eu gosto de trazer um pouquinho a mais para você, para que você compreenda as razões pelas quais aquilo que eu estou ensinando você a fazer determinada coisa. Apesar de nós designers termos liberdade para criar,
nem tudo pode ser aleatório. A gente pode e deve aplicar algumas técnicas do mundo real nas nossas criações. Então este é mais um presente que eu trago aqui para você. Espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, demonstre seu apoio deixando seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, pode descer aí embaixo e deixar um comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo que eu trouxe aqui para você pode ajudar outras pessoas, compartilhe à vontade. Design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!